em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso canal. Continuamos a nossa caminhada quaresmal, tempo da penitência, tempo da purificação, tempo da renovação espiritual. Estamos no segundo domingo e neste domingo a Igreja convida-nos no Santo Evangelho a acompanhar Jesus para sermos transfigurados. Tanto no Evangelho de hoje escutamos a transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Estimados irmãos e irmãs, um santo e feliz domingo para todos. A fé é um elemento indispensável na vida cristã. É verdade que muitas vezes, mediante de algumas situações e condições, a nossa fé treme e ficamos quase a perder confiança e esperança em Deus. Neste segundo domingo, o Evangelho contempla o episódio da transfiguração de Jesus. É verdade também que ninguém quer sofrimentos na sua vida e, normalmente, nenhuma criatura quer abraçar o sofrimento. Diante das imagens de pesadelo que evocam sofrimento, o homem treme e sente incapaz para a luta. Jesus, ao anunciar os seus sofrimentos, a morte e o caminho doloroso, deixou um sentimento de medo e da tristeza nos discípulos, que esperavam um Messias vencedor. O episódio misterioso de transfiguração de Jesus sobre o monte elevado, o Tabor, diante das três testemunhas escolhidas por ele, Pedro, Tiago e João, exalta a afirmação de Pedro no dia em que se confessou diante dos apóstolos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Por isso, a transfiguração foi motivo da força e encorajamento para os discípulos. Assim, pela transfiguração, Jesus preparou os discípulos para não se escandalizarem com a sua paixão e morte na cruz. O que para eles foi trauma e um grande desafio. Jesus mostrou-lhes a sua glória e divindade e deu-lhes ao mesmo tempo a conhecer um pouco do céu. Mas para isso, como ele, temos que passar pelas provações deste mundo, sempre ajudados pelas consolações de Deus. E nós vemos na transfiguração que ajudou os discípulos e também nos auxilia a entender que a paixão de Cristo é um mistério de sofrimento, mas é sobretudo um dom do amor infinito da parte de Jesus. Tem por fim fortalecer a fé dos discípulos. A subida à alta montanha prepara a subida ao Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o que o seu corpo contém e irradia nos sacramentos a esperança da glória. A transfiguração, caros irmãos, é o momento em que Jesus revela a sua glória diante dos discípulos. Vemos na transfiguração um ensinamento sobre o projeto de Deus e as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, pois, assim como Pedro, que não admitia um Messias sofredor, nós também, às vezes, queremos um Cristo sem cruz, uma vida cristã sem cruz, um fiel sem cruz. Queremos tudo alegre, muita alegria, e não queremos nenhum sofrimento da nossa vida. Chegando os dias de sofrimento, facilmente murmuramos, queixamos. Não queremos saber nada de Deus porque achamos que o nosso Deus não está conosco ou simplesmente este Deus já nos abandonou. Portanto, a transfiguração foi um convite que Jesus dirigiu aos homens de todos os tempos para que já nesta terra, neste mundo, tenhamos pela fé a experiência daquela glória que contemplaremos por toda a eternidade no céu. E segundo Santo Tomás de Aquino, a transfiguração é o maior dos milagres, uma vez que contemplamos ou completou o batismo e mostrou a perfeição da vida do céu.
Irmãos, a transfiguração ajuda-nos a responder à pergunta: quem é Jesus? Ilumina a nossa fé sobre a pessoa e a atividade de Jesus. Sobretudo, mostra-nos qual é o caminho, simplesmente, que o discípulo deve seguir. Caminho para o discípulo missionário. O caminho para quem acolhe Jesus como Messias. O caminho de quem segue o ensinamento do Senhor. Só ao escutar no Jesus é que conseguimos realizar a vontade de Deus. O relato da transfiguração antecipa que a palavra definitiva do Pai sobre o seu Filho não é um túmulo escuro e sem vida, mas o esplendor da glória, da vida e da luz. Meus irmãos, cada cristão necessita subir ao monte da transfiguração para ser iluminado pela luz celeste, para assim conseguir navegar suavemente nas dificuldades da vida e crescer na força de Deus. Nós não podemos esquecer que as dificuldades, os sofrimentos são indispensáveis na nossa vida. A transfiguração lança-nos um convite. E qual é o convite? Aprofundar a nossa fé em Deus e tira-nos o medo de viver presentes sofrimentos e as provações. Isto é, viver perante os sofrimentos e as provações que nós temos na nossa vida. Quero pedir ao Senhor a graça da fidelidade aos compromissos cristãos e também o dom da escuta. A primeira leitura deste dia, do livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 2, ponto 9a, 10 a 13 e 15 a 18, onde nos mostra Abraão conduzindo o seu filho Isaac para o sacrifício. A figura de Abraão se caracteriza como exemplo do homem que vive numa constante escuta de Deus, portador de uma fé sólida, inabalável, sendo conhecido como o pai de todos e o nosso modelo na fé. Olhando esta primeira leitura, nós podemos apontar pelo menos 4 caminhos que ajudam-nos hoje a encaixar a nossa reflexão. Vemos que no primeiro caminho, Deus chama Abraão e nos chama também hoje. Abraão escuta e responde: aqui estou. Não coloca condições nem objeções. 2. Deus posta Abraão à prova, sem avisar. Pede para renunciar ao passado, quer dizer, deixa a sua terra, depois sacrificar o futuro, isto é, Isaac, que é a sua segurança, já com idade, com filho. Os cananeus, nós sabemos, sacrificavam crianças aos deuses. Portanto, Abraão viveu um dilema. E qual é este dilema? Seguir os costumes dos cananeus, matar o primogênito para ter a bênção dos deuses, ou crer no Deus da promessa. Abraão sabe que Deus não quer a morte. Deus não quer sacrifícios humanos. Terceiro, numa atitude da fé, diante do mistério, Abraão obedece. Isaac pergunta: onde está o essencial, a vítima a ser imolada? Abraão se cala e pensa: Deus providenciar, porque Deus é maior de todos os laços de sangue. Após a intervenção de Deus, Abraão viu um cordeiro que vai ser oferecido. Meus caros irmãos, é na quarta, pela atitude da fé de Abraão, toda a humanidade ganha. Então Deus abençoou a descendência de Abraão e todos serão abençoados. E nós fazemos parte desta descendência. Portanto, a confiança em Deus é chão seguro que nos permite a caminhar mesmo e apesar da dificuldade do caminho. Com Abraão, aprendemos entrega e confiança nas mãos de Deus. Abraão é tocado pela graça de Deus, porque deu tudo que tinha, sai e oferece. Depois, na segunda leitura
da carta aos Romanos, capítulo 8, 31b, 34. O apóstolo Paulo começa já uma pergunta. Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Neste contexto, meus irmãos, há apenas uma resposta. Ninguém, mas muitas vezes não podemos estar contra nós mesmos, quando não aceitamos as nossas limitações. Quando nós não identificamos com Jesus, quando não procuramos tempo para escutar a sua palavra e ser fiel a Ele, nós sabemos, Deus jamais tomará a iniciativa dessa ruptura. E Ele é um Deus fiel, um Deus amoroso, que vem ao nosso encontro. Portanto, nada poderá separar-nos do amor do Senhor. E a base fundamental, meus irmãos, de tudo isso reside naquele que aconteceu em Jesus. O maior dom do Pai, definitivo e gratuito. E não há pecado algum que o possa cancelar. Não há infidelidade do ser humano mais forte do que este amor. Amor tão grande, sublime e profundo. Quem é que pode nos tirar desta graça de Deus? Meus irmãos, neste domingo, a temática que nós apresentamos é: a transfiguração é motivo para não desistir. Porque a transfiguração foi esta palavra-chave que abriu um pouco de alegria, um pouco da sua glorificação para os discípulos. E cada um de nós é chamado a seguir, a pensar no momento difícil da nossa vida. Como é que eu levanto os olhos para o Senhor? Como é que eu subo esta montanha para poder ser transfigurado? Ver o céu e dizer que não vou parar aí e eu vou continuar. Ao longo desta semana, apresento-vos essas pistas de reflexão. Primeiro, como viver a experiência da transfiguração no dia de hoje? Cada um de nós, a sua vida, como vive esta transfiguração? Segunda, como se sente na sua comunidade paroquial? Sente acolhido? Sente rejeitado? E se é assim, o que é que tem que fazer para integrar plenamente na sua comunidade? Terceiro, escutar o Filho amado é prestar atenção à palavra de Deus. Que tipo de relação tenho com a palavra? A voz falou e disse: este é o meu Filho muito amado. E nós temos que escutar. Escutar porque nela está a felicidade. Escutar porque nela está a salvação. Escutar porque nela está a paz, a consolação, o amor maior que necessitamos para viver e atravessar esta caminhada. Se nós dissemos em Quaresma, é um tempo de aprofundar o nosso sentido da pertença a Deus. É um tempo de deserto. É porque nós queremos caminhar com o Senhor. Não é um momento da tristeza, mas é um momento de recolhimento, um momento de silêncio, em que pensamos a graça de Deus que nos ilumina. E hoje, neste segundo domingo, com a transfiguração do Senhor, queremos também levar o nosso olhar para o Senhor, para que possa nos abençoar, para evitar várias situações tristes na nossa vida. E mesmo quando acontecer, nos garanta a força e a suavidade para passar este momento na paz e na alegria. Que a paz de Deus esteja convosco e que continuamos também a confiar, a partilhar tudo que somos, porque é a palavra de Deus que vai nos animar, é a palavra de Deus que é a força de tudo que nós temos, meus irmãos. Não há outra força senão esta força da palavra, e esta força que cada um de nós é chamado a prestar atenção, é chamado a ouvir e também indicar ao Senhor tudo que é para o nosso bem. Agora nós podemos ouvir o Santo Evangelho segundo São Marcos, que este ano a Igreja nos apresenta. Capítulo 9, versículo 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado, num alto monte.
e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavandeiro sobre a terra as pudesse assim branquear. Apressaram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e de nuvem fez ouvir uma voz: Este é o meu filho, muito amado, escutai-o. De repente, olhando ao seu redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes não contassem a ninguém o que tinha visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. E eles guardaram, mas perguntavam entre si: o que seria ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bom que estamos aqui, é bom. É bom. Estar diante do Senhor é bom. Mas o caminho não é que o caminho tem que ir para a terra para continuar a evangelização, para mudar o coração das pessoas que ainda não conhecem a Boa Nova. A bênção de Deus para vós é que a vossa semana seja abençoada, seja iluminada, para poder continuar o nosso caminho. Convido os irmãos que ainda não se inscreveu, por fazer, e nós juntos vamos caminhar. O Senhor vos abençoe e dê tudo o que necessitam na vossa vida.